como um pano de fundo para que a gente possa trazer alguns pontos de reflexão para que a gente possa entender um pouquinho esse cenário de crise ambiental, né, crise civilizatória que a gente vive, e principalmente o papel e os desafios da pesquisa no enfrentamento desse processo como um todo, né? Então, eu trouxe alguns pontos, são pontos complexos, que valeriam aí várias horas e vários momentos de discussão. Alguns deles a gente discute em sala, né? Isso é bastante importante destacar, que o PGAMB ele também favorece esse momento de diálogo, né? E eu trago eles aqui apenas como apontamento para que a gente possa discutir sobre dois pontos importantes. Um rápido em termos de contexto de crise ambiental, a gente entende ela como sendo um reflexo de uma crise maior, né, uma crise de civilização, ou seja, a gente tem um processo histórico que nos traz a um momento, né, de muita oportunidade, de muita melhoria em termos de qualidade de vida, mas também, por outro lado, de vários problemas em relação à mesma qualidade de vida, e por isso a ideia de desafio, né? A gente acaba tendo que assumir uma postura social que traga condições de enfrentamento para esses problemas ambientais que a gente entende aí num contexto de crise. Então, são dois pontos bem rápidos, e aí a gente vai estar dialogando, né, professora Cíntia, professora Clarissa, então, um pouquinho de contexto e um pouquinho de condições de enfrentamento, né, que a gente chama de condições, porque se a gente vive um momento complicado, a gente precisa criar arranjos e estratégias para que a gente possa lidar com esse momento complicado de crise. Então, quando a gente fala de crise civilizatória ou crise ambiental, a gente precisa perceber que existem vários fenômenos associados. Eu destaquei 5 deles como sendo importantes e vou apenas mostrar para que a gente possa entender um pouquinho dessa reflexão. Então, o primeiro deles é quase que um chavão, né? Essa perspectiva antropocêntrica e histórica de construção da nossa sociedade, ela nos acompanha, né, desde aí dos primórdios das civilizações, e esse arranjo, ele, em certos momentos, nos aproxima do contexto natural, da natureza, e em certos momentos nos distancia, né? A gente tem aí uma condição específica, em termos de espécie, que nos diferencia das outras espécies, e essa condição, né, a nossa capacidade cognitiva, racional, de refletir sobre os nossos atos, ela nos coloca numa condição, em certo modo, privilegiado, né, porque a gente consegue operacionalizar aí vários instrumentos que as outras espécies, por exemplo, não conseguem. Isso acaba nos trazendo uma série de benefícios que nos dão uma condição adaptativa muito boa, né? Por outro lado, a gente às vezes acaba interferindo nessa teia de relações, né? A imagenzinha da teia ali nos mostra o quanto a gente faz parte desse processo e o quanto ele é imbricado, né? Esses elos, eles são, de certa forma, muito fragilizados, né? As estruturas ecossistêmicas, elas são muito frágeis e elas surgem num contexto de busca, né, pela homeostase, de busca pelo equilíbrio, e isso é constante. E o ser humano, por fazer parte dessa teia, desse contexto, muitas vezes ele tem algumas ações contundentes que favorecem a esse desequilíbrio, ou seja, ele acelera alguns processos que levariam aí anos para serem consolidados, e a gente acaba, por conta de uma interferência de caráter antropocêntrica, a gente acaba interferindo nesses processos. E aí tem uma filósofa, aproveitando o professor Pio que falou ali da filosofia, o quanto é importante, a Viviane Mosé, ela fez um evento não faz muito tempo, e ela coloca que essa perspectiva antropocêntrica que a gente tem, ela é uma perspectiva autodestrutiva, né? A gente, em muitos momentos, sabe que causa alguns problemas nessa teia, nesse emaranhado de relações intra e interespecíficas, e ela beira a ser, muitas vezes, arrogante, né? A gente se coloca numa postura tão superior em relação às outras espécies, que a gente acaba tendo uma postura arrogante e de controle